A aula de ciências é sobre núcleo, DNA, cromossomos e cromatina. Inicialmente, temos que lembrar que nós estamos estudando célula eucarionte, que possui três estruturas básicas, formada por membrana plasmática, que delimita o tamanho da célula e protege, citoplasma, que está dentro da membrana, onde estão as organelas e outras substâncias mergulhados, tem bastante líquido aqui, e o núcleo, que é uma organela que tem a função de armazenar o DNA, basicamente o DNA. A célula eucarionte é diferente da célula procarionte. A procarionte não tem núcleo, não tem a membrana que forma o núcleo, né? Lembrando que procarionte é uma célula encontrada nas bactérias, diferente de uma célula eucarionte, que tem a membrana formando o núcleo, e dentro, representado por esse esquema, o DNA. O núcleo ele é formado por duas camadas de membrana, intercalados por estruturas chamadas de poros. Seria como se fossem buracos, que permite a entrada de substâncias, né, moléculas maiores também. Aqui tem um corte da membrana, mostrando as duas camadas, e aqui metade de um poro. Do lado direito tem uma foto de microscópio eletrônico mostrando as duas camadas de membrana, essa interna, para baixo é o dentro do núcleo, e para o lado superior, aqui, lado de cima, é fora da célula, dando acesso ao citoplasma. E essas partes aqui, ó, mais compactadas, é o poro. E aqui também tem a foto, né, mostrando um outro poro. São dois poros nessa foto aqui. E embaixo essa outra foto de microscópio eletrônico mostra várias dezenas de poros. Cada estrutura dessa é um poro. Então, a membrana nuclear, né, o núcleo, ele é formado por membranas, dupla camada de membranas, que tem muitos poros. E internamente ao núcleo tem DNA e proteínas. Quando esse DNA está junto com proteínas, que estão juntos, na verdade, os dois, forma uma estrutura chamada cromatina. Cromatina também tem entre a cromatina outras substâncias, sais minerais, proteínas, todos misturados ali. E também essa estrutura aqui chamada de nucleolo, que vamos estudar em uma outra oportunidade, outra aula. A cromatina, ela pode ser encontrada de duas formas, né? Isso aqui é para definir duas situações da cromatina. Não necessariamente o núcleo vai estar só na forma de cromatina chamada eucromatina ou heterocromatina. E em momentos elas estão das duas formas. Vamos pensar assim, no lado esquerdo do núcleo tem mais heterocromatina, do lado esquerdo mais eucromatina. Não vai ser sempre eucromatina ou só heterocromatina. Elas são encontradas das duas formas. Mas qual que é a diferença da cromatina no estado eucromatina e do heterocromatina? O eucromatina é o DNA mais frouxo, é mais diluído, mais homogêneo, mais misturado, se assim pode dizer. E a heterocromatina, o DNA está mais compactado, está mais, assim, vamos dizer, no estado sólido, né? Mais diferente do que o restante do que está no núcleo. Então são essas duas situações da cromatina. Ora mais homogênea, quer dizer que está em maior processo, trabalhando mais, né? Produzindo mais proteínas no estado de eucromatina. Quando não está tão na função de produção de alguma estrutura, ela se encontra no estado de heterocromatina, ela fica mais compactada.
porque não precisa ser acessado. Então ela se condensa, se compacta mais, fica mais sólida. Inicialmente o DNA, eles não sabiam como que era a forma e assim tinha muitas dúvidas de como que ela se comportava, como que funcionava o DNA. E daí em 1953, dois cientistas, Watson Crick, que está à direita, e James Watson à esquerda, eles propuseram, através dos estudos deles, a forma do DNA. O DNA, eles propuseram que eles são compostos por duas fitas que estão unidas formando uma dupla hélice. Olha só, dupla hélice. Estão enrolados formando a estrutura do DNA. Muitas vezes usamos essa estrutura aqui linear, com as duas fitas unidas, como se fosse uma escada, que fica mais fácil de ser observado e estudado, tá? Mas o DNA ele é no formato de dupla hélice, ele é enrolado. Do que é feito então essa estrutura do DNA? É como se fosse um quebra-cabeça. Vamos voltar aqui nessa imagem. O DNA é como se fosse um quebra-cabeça formado por várias partes menores. Olha só aqui, a cor e o formato é simplesmente para facilitar na didática, para poder entender, tá? Não é que é dessa forma e desse jeito, dessas cores, não. Olha só, o DNA ele é composto como se fosse um quebra-cabeça por partes menores. E aqui nós observamos nessa figura a cor alaranjada, essas letras, que são 4 tipos, G, C, T, A, e esse círculo de cor amarelado, né, de cor amarela. São 3 estruturas então, alaranjada, amarela e as letras, 3 estruturas que estão presentes no DNA. O DNA pode ser comprado como um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, quando está inteiro, ele forma uma imagem, né? Uma estrutura, como se fosse o DNA. Só que essa imagem no quebra-cabeça ela pode ser desmontadas. E quando elas são desmontadas, são chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, então, são estruturas menores, são as peças que formam o DNA, a molécula do DNA. O nucleotídeo, ele também é composto por algumas estruturas menores, algumas subunidades, que são 3. O amarelo, que já foi falado anteriormente, é o fosfato. O açúcar, que é esse alaranjado, ele é um açúcar chamado açúcar desoxirribose. E mais uma base nitrogenada. Aqui representado pela letra G, mas nós vimos que tem 4 tipos de letras, não só a letra G. Então, o nucleotídeo é formado pelo fosfato, que está ligado no açúcar, desoxirribose, e uma base nitrogenada que está ligada no açúcar. O DNA, então, é composto por centenas de milhares de nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles vão se unindo para formar o DNA, a molécula do DNA. Lembrando que essas bases nitrogenadas, essas letras, tem 4. Adenina, representada pela letra A, só vai se ligar à timina. Guanina só vai se ligar à citosina, tá? Então, é uma ligação complementar, elas se complementam, por isso que elas conseguem se ligar. A adenina, então, se liga à timina e guanina se liga à citosina. Voltando nessa imagem, que dá para ver melhor, a guanina, olha só, sempre ligada à citosina. Timina sempre se liga à adenina. E essas bases nitrogenadas estão ligadas nas fitas. Existem 2 fitas.
Desse lado aqui é a primeira fita, né? Está dentro desse retângulo vermelho, é a primeira fita. A segunda fita está do lado direito. Elas estão ligadas por quem? Pelas bases nitrogenadas. E são tantas bases nitrogenadas ligadas umas nas outras que elas são feitas de energia, né? Daí estuda melhor na química. Elas são, na química propriamente dita, né? Elas são energias feitas de átomos. Os átomos são energias, é um tipo de energia. Então tem a atração, elas se atraem, algumas estruturas se repelem, com isso forma aquela estrutura DNA no formato de hélice. É por causa da interação da energia de uma molécula com a outra, para formar aquela dupla hélice. Mas essa então é a estrutura do DNA, chamada de ácido desoxirribonucleico. DNA é a abreviação, né, de ácido desoxirribonucleico. O DNA, quando ele precisa ser compactado. O DNA tem que ser compactado para poder formar novas células. Quando o DNA é compactado, quem faz isso, basicamente, compactar o DNA, basicamente são proteínas. Essas proteínas são chamadas de proteínas histonas. As proteínas histonas, elas vão se enrolando no DNA, enrolando o DNA, cada vez mais centenas e centenas de proteínas histonas vão enrolando e compactando. Aí o DNA, como podem observar aqui, ó, na imagem, essa primeira figura é o DNA, dupla hélice. E aí, na segunda imagem, esses cilindros são as proteínas histonas. Esse é o primeiro momento de compactação. E aí, mais histonas vão enrolando o DNA. Cada histona dá mais ou menos 1,5 volta de DNA. 1,7, quase 2 voltas de fita de DNA. Essas fitas são enroladas e dobradas uma em cima das outras, cada vez mais, até ficar bem apertadas, compactadas, formando aqui nessa última imagem o cromossomo. Então o cromossomo é o DNA compactado, graças à interação com proteínas, principalmente proteínas histonas, tá? Compacta, o DNA é compactado, formando o cromossomo. Por que formar o cromossomo? Porque o cromossomo ele está nessa forma compactada, né? Porque ele precisa ser dividido para formar novas células. Então, quando ele é compactado, é igual um carretel de linhas. Quando ele está enrolado, a linha está ali tranquila, segura, não tem problema de embaraçar, de arrebentar. Quando você pega um carretel de linha e vai soltando aquele monte de linha, lá 100, 200 metros de linha no chão, depois, na hora de enrolar, o que geralmente acontece? Embaraça, e aí desse embaraço não consegue desmanchar, aí tem que cortar, quebra, e assim acaba perdendo uma quantidade de linha. Então, o carretel serve para organizar e proteger. É a mesma coisa com o DNA quando ele é compactado com essas proteínas histonas, formando a estrutura chamada de cromossomo. É para proteção e organização. Nesse vídeo aqui, ele é uma animação para mostrar como funciona a compactação, né? A compactação do DNA para formar o cromossomo. Essa é a molécula do DNA, a dupla hélice, né, de forma como é mesmo, e aí ela tem que ser compactado esse DNA pelas histonas. Essa estrutura que vai aparecer aqui em azul é uma proteína histona. As histonas têm como se fossem uns bracinhos e elas vão pegando o DNA e vão enrolando o DNA em volta delas, aproximadamente quase 2 voltas. E são centenas e centenas de histonas que vão enrolando o DNA, e esses bracinhos que seguram o DNA enrolado nelas
vão também se unindo a outras histonas, para ficar cada vez mais enrolado e próximo um DNA do outro ali. E aí fica nessa forma espiralada, né, em forma bem compacta, formando um cromossomo. E, ó, bem compactado. Espiralado, né, para compactar mais, ó, formando o cromossomos que está dentro do núcleo. Bom, essa animação ela é bem simples, coloquei ela porque ela é dinâmica, assim fica até fácil às vezes de entender como que é a dinâmica, né, das proteínas histonas. E aí esses cromossomos que eles estão compactados, né, dá para se contar. Na nossa espécie, Homo sapiens, nós temos 46 cromossomos, ou também 23 pares, porque futuramente estudaremos aí divisão celular, 23 pares, porque 23 vem do pai e 23 da mãe. Vamos dizer assim, que venha, né? Não é bem assim, na íntegra vir igualmente, né? Mas são 23 originários do espermatozoide e 23 do óvulo, formando pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Aqui embaixo são os cromossomos. Forma o cariótipo. O cariótipo é a soma de todos os cromossomos. Cada cromossomo tem o seu comprimento, a sua forma, tem o seu formato. E esses cromossomos, eles estão numerados aqui, ó, de 1 a 22. Então, nós temos 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2, totalizando até aqui 44 cromossomos, mas são 46 pares. E os outros dois? Se, no caso, for mulher, sexo feminino, tem 2 cromossomos X. Se for homem, tem um X e um cromossomo Y, formando os 46 cromossomos, tá? Logicamente que cada espécie de ser vivo aí pega vegetais, bactéria, os animais, fungos. Cada ser vivo tem sua quantidade de cromossomos, não é necessariamente padrão a quantidade. Nós temos 46 pares, 46 cromossomos, aliás. O cervo tem aproximadamente 6 cromossomos. A carpa, o peixe-carpa, tem aproximadamente 100 cromossomos. E vegetais também tem uma variedade de quantidade, aí depende da espécie. Tá? O cromossomos, lembrando que aqui é uma imagem com 2 cromossomos. Cromátide que veio do pai e uma cromátide que veio da mãe. O cromossomo, podemos destacar 2 regiões no cromossomos. Primeiro, centrômero, é uma região bem condensada que tem a função de unir esses 2 cromossomos e a hora que for separar para formar 2 células, puxa o cromossomo, é separado pelo centrômero. Liga aqui uns microtúbulos e é puxado esse cromossomo para o lado direito e esse é puxado para o lado esquerdo. Isso é um outro conteúdo. Só que estamos falando do cromossomos, então essa é uma região do cromossomos, o centrômero, que tem a função de uma região mais firme, mais condensada, que ajuda na separação depois na divisão celular, separar os cromossomos metade para cada lado. Lembrando que um centrômero não necessariamente está no meio do cromossomo. Às vezes está mais na parte superior ou na inferior, depende de qual cromossomo que estamos observando. Outra região é o telômero. E ele tem a função ali
várias funções, mas uma dessa função é a proteção das extremidades dos cromossomos. Primeiro, a extremidade inferior, ela tem a inferior ou superior, essa extremidade, o telômero, ela protege contra a quebra do DNA de forma que não devia ocorrer, ou também ali é uma proteção para que o DNA não proteínas não achem que o DNA esteja danificado. Fala, opa, está danificado aqui, vamos arrumar, foi quebrado. Não, ali é o final do cromossomo, então é uma proteção para que o DNA não se remende ali achando que foi quebrado, naquele que terminou, né? Então é uma proteção também. Outra função do telômero é ajudar no recorte. São reproduzidos os telômeros e são modificados, trocados de lugares de posição, para isso traz uma variabilidade genética, que é um outro conteúdo também. Então, uma estrutura geral do cromossomos, podemos destacar o centrômero, ele tem um centrômero e ele tem 2 telômeros, que estão nas extremidades do cromossomo. Olhem, percebam aqui essas estruturas aqui, a coloração. Tem uma cor alaranjado, daí tem marrom, outro alaranjado, e assim vai intercalando o cromossomos. Isso quer indica os genes. O que são genes? São regiões, sequências de nucleotídeos, né, pelas bases nitrogenadas. Essa sequência é um código. E esse código ele é traduzido, quando necessário, para formar proteínas. O DNA, então, uma das funções dele é armazenar todas as informações em um tipo de vocabulário, que são as sequências das bases nitrogenadas. Agora, esses genes, eles dão a origem, quando necessário, a proteínas. Cada cromossomo, né, tem uma quantidade de gene, né, uma quantidade de informação para a produção de proteínas. Mais ou menos, a nossa espécie tem aproximadamente de 21 mil genes. São muitos genes que produzem várias proteínas, 100 milhões de proteínas, né? Então, essa figura aqui mostra o DNA, né, a dupla hélice aqui esticada, né, de forma retilínea, e nele, uma determinada região, que é o exemplo, aqui tem um GNA, em um determinado tamanho. Esse GNA vai expressar, que se chama expressão gênica, vai produzir uma determinada proteína, no caso aqui proteína A. O gene B vai produzir uma proteína B, chamada B. O gene C é uma informação que para a produção da proteína C. Agora, essas proteínas, o que elas vão fazer? Não, elas poderiam, por exemplo, a proteína A poderia ser uma proteína que dá a coloração para os olhos, né? Essa característica, esse fenótipo. Por exemplo, castanho ou cor verde, azul. Então, assim, poderia ser feito pela proteína A. Então, esse gene carregaria a característica para a cor dos olhos. Proteína B poderia determinar o formato do nariz de uma pessoa, ou sei lá, a cor dos olhos, ou a cor do cabelo. Proteína C poderia ser o formato da boca da pessoa, né? Então, cada proteína é retirada essa informação lá do DNA, né? O DNA, então, os genes são sequências de nucleotídeos que expressa uma informação para produzir uma determinada proteína. Então, a aula basicamente foi isso, né? DNA, a estrutura DNA, que é uma dupla hélice formada por nucleotídeos. O DNA ele é compactado por proteínas histonas, formando cromossomos. Os cromossomos
eles temos no nosso espécie, temos 46 cromossomos, e nos cromossomos tem os genes que têm a função de expressar alguma informação para a produção de proteínas, com isso formando algumas características. E também falamos da cromatina. Cromatina é o DNA que está às vezes espaçado, mais diluído, formando a eucromatina, né, que o DNA está em plena função de produção de proteína, ou a heterocromatina, que ela fica mais compactada, né, onde ela não está tão ativa ou não ativa. Basicamente foram essas informações da aula. Muito obrigado.